Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Com essa história do coronavírus acontecendo, tem muita gente colocando algumas opiniões e falando algumas coisas em relação ao próprio vírus, né? E quais seriam as melhores formas, os melhores métodos de se lidar com isso. A grande questão é que nós temos um monte de cientistas, um monte de pessoas que convivem com isso, entendem toda essa psicologia, entendem toda essa questão que está envolvida dentro do vírus, dentro da questão da proliferação numa virose, né? Tanto podcasters quanto especialistas, né? Eu mesmo tenho, são 4 pessoas na família que são médicos, né? E eles estão falando, e todos os reports e todas as coisas que eles estão falando falam sobre o mesmo ponto, né? A gente tem que olhar essa epidemia não com a capacidade de mortalidade que ela tem, mas a capacidade de vulnerabilidade que ela possui, né? Que ela prejudica as pessoas. É interessante a gente entender que, se a gente for ver por lados de mortalidade, simplesmente com esses dados, realmente tem vários discursos e vários argumentos que vão falar, não mata tanto quanto mata uma gripe, ou não mata tanto quanto matou a quantidade de pessoas que foram assassinadas. A questão é que esses dados, esse vírus, o grande problema dele, né, não está não só associado à mortalidade, que é uma coisa horrível, assim como qualquer outra das situações que foram descritas, mas é a questão do quanto ela deixa a sociedade vulnerável, tá? A gente está falando muito sobre uma vulnerabilidade da sociedade. Ele deixa muito mais as pessoas doentes e muito tempo doentes, e a gente acaba perdendo a nossa capacidade de conseguir atender toda essa demanda. Não é por acaso que a Itália está sofrendo o que está sofrendo e que a maioria dos governos estão fazendo algumas formas para que isso possa não ocorrer de uma maneira tão radical como já está ocorrendo em alguns outros países, né? Então, todo momento que você ouve dizer que é a questão da mortalidade, não é a mortalidade o maior problema disso. Simplesmente por índices duros de mortalidade, você, quando eu falo índices duros, é só vendo esses elementos, poxa, você consegue criar argumentos construtivos falando que só por mortalidade então vai matar menos, então não importa, né? Não pode se levar em consideração somente um índice, não pode se levar em consideração somente uma questão. A gente tem que levar em consideração principalmente os efeitos que isso causa. A minha maior preocupação é justamente as pessoas estarem se galgando ou tentando enxergar de uma maneira enviesada de um lado. Não está errado de falar mata menos, né? Se mata menos, tem menos problema. A questão não é essa. A questão é o impacto que esse vírus ele gera, tá? Devido ao fato de você estar contaminado, de não ter ainda nenhum tipo de vacina, e vários especialistas já estão falando que está se comprando remédios que tá sendo um promissor para vir a ser uma possibilidade, um monte de gente está tirando do mercado isso daí porque está se resguardando, o que é um absurdo, porque na verdade algum remédio que pode ser uma possibilidade é porque teve alguma resposta, mas para se preparar como uma possibilidade, esse remédio ele precisa ser construído, ele precisa ser finalizado, né? Não adianta você tirar o princípio ativo do mercado, né? Comprar um monte de remédio, não faz sentido, né? Agora, voltando em relação à própria questão da epidemia, a gente tem justamente essa questão muito delicada, que é as pessoas tentarem justificar por vias que você consegue justificar. Lembra daquelas histórias da dinâmica humana que eu havia comentado? É o que está acontecendo. As pessoas estão querendo olhar simplesmente para dados e números que ela já conhece, tentando se confortar em relação a isso. Já existindo muita dessa discrepância e dessa problematização de achar que você tem que olhar só sobre um viés. Já foi falado milhões de vezes, não pode ser olhado só sobre um viés, você tem que olhar por diversos pontos. É o impacto que isso gera socialmente, né? Se a gente for analisar e tentar justificar, a questão econômica vai ter um puta no prejuízo, um monte de gente vai perder emprego, vai ter um monte de coisa, então a gente precisa continuar trabalhando. O que não pode deixar de entender é que sim, tem muita gente falando, vamos viver o agora, um dia de cada vez. Quando a gente fala isso também, um dia de cada vez, a gente não está falando para viver ao todo o dia. A gente está falando para vamos acompanhando a situação, porque a situação é delicada sim.
tá? A situação é imprevisível, a probabilidade de você perder uma quantidade de pessoas é muito alta e vai se tornar mais alta ainda se as pessoas não se conscientizarem que tem que ter um certo controle e elas são totalmente responsáveis pelas atitudes delas. Ninguém é responsável pela sua atitude, ninguém é responsável por elas. Quem é responsável pelas suas atitudes são vocês mesmos. As únicas pessoas que eu posso dizer que estão indo além das suas próprias capacidades e estão não pensando de uma maneira egoísta e tentando fazer alguma coisa, hoje em dia no cenário que a gente enxerga, são esses médicos. E outras pessoas que estão fazendo isso. Eu estou vendo muita gente doar. Eu vi agora uma reportagem da Xuxa doando 1 milhão para os centros, de investir em melhores lugares para ter mais leitos. Eu vi um monte de gente fazendo isso. E por um outro lado, entendendo que essa daí é uma situação muito grave, delicada. Não é novamente pela quantidade de mortos que ela pode gerar, o que eu acho que uma morte já é um absurdo. Eu já perdi membros da minha família. Dói muito, demora anos às vezes para a gente conseguir curar, entender, resolver mentalmente isso. É muito complicado. Agora imagine 7 mil mortos, né? Ou na verdade mais mortos do que precisa. Por que eu falei esse número 7, esse número mágico 7? Porque a gente teve a infelicidade de receber um vídeo de um dono de uma indústria falando sobre a questão de que não, vamos trabalhar, tudo isso é um absurdo, o que são 7 mil mortes perante a quantidade de coisas que acontecem. E ele vai discorrendo ou argumentando sobre isso usando simplesmente uma base de dado analítico que não é real, tá? Que é usando a probabilidade de ter aquela quantidade de mortos ou baixas, eu prefiro dizer baixas, que vai se ter. Ele fala sobre esse número, 7 mil pessoas, né? Tem gente que é assassinada, são 50 mil pessoas por ano. Não são 7 mil, são 7 mil se você tomar todas as precauções, e são precauções até mais duras ou mais rígidas do que a gente está tomando nesse momento no Brasil. Se continuar o cenário do jeito que está, a gente vai ter uma complicação lá para frente muito pior. Eu quero realinhar novamente, comunicar para vocês que como educador, professor universitário, como um cara que estuda muito as coisas do que acontece, as tendências, eu estou vendo que está tendo um enviesamento muito errado sobre os aspectos. Nós estamos querendo olhar simplesmente para aquilo que é mais confortável ou reconfortante para a gente. O fato desse vírus não ter atingido ainda muita gente, ou a gente nem sabe, talvez você, eu e várias pessoas simplesmente podemos ser portadoras desse vírus. Coloque isso na cabeça, você pode ser um portador, você pode simplesmente não ter manifestado. Você, quando eu digo você, eu, a pessoa que está do seu lado pode simplesmente não ter manifestado os sintomas e talvez não manifeste esses sintomas. E o maior problema desse processo não é a quantidade de mortos, não é a quantidade de baixas que ele deixa, é justamente o fato de que ele vai deixar pessoas com impossibilidade respiratória, com várias impossibilidades, e isso vai causar um efeito em cadeia que vai gerar uma impossibilidade das pessoas delas poderem ser atendidas. E daí a gente está falando de mortes relativas a quem tem problemas cardíacos, mortes relativas a pessoas que às vezes nem estariam tão mal, tão grave. Uma pessoa que precisa de um respirador não vai poder ter. De repente uma asma pode matar alguém, sabe? Alguma alergia, pode ser coisas absurdas, entendeu? Um acidente de carro, né, que poderia curar, tratar rapidamente alguém que sofreu esse acidente, não vai poder passar por esse processo porque a gente vai estar muito saturado. Então o que eu quero dizer para vocês é que precisamos pela primeira vez talvez na história do Brasil, e isso é muito sério, porque nós, brasileiros, temos uma cultura sim, que é a cultura do imediatismo, ou seja, se resolve tudo na hora, sempre deixa para lá, sempre tenta fazer as coisas em cima da hora. Vamos parar de pensar nisso e vamos pensar a longo prazo. Pela primeira vez, existe uma necessidade de se pensar a longo prazo na nossa história, tá? E quando eu falo longo prazo, nem é tão longo prazo assim. A gente está falando de 6, 7, 8 ou até o final do ano, tá? Tentando combater essa história. A partir do momento que a gente consiga chegar nos dados, e a gente vai conseguir chegar nos dados de redução
ou de inibição, igual está acontecendo hoje na China, o que está acontecendo hoje na China é que eles estão conseguindo controlar e não impedir, tá? Eu tenho medo das pessoas, mesmo assim, a partir do momento que isso aqui estiver controlado, novamente provocar uma nova pandemia em cima disso. Quem está provocando, quem está fazendo essa pandemia são vocês, somos nós, a partir do momento que a gente não toma nenhum tipo de atitude. Tá? Então esse recado que eu queria deixar, ele é muito sério, é muito delicado, não podemos ver as coisas simplesmente com questão de mortalidade, a gente tem que ver o sistema maior. Tá? Eu acho muito engraçado uma pessoa que é dona de uma empresa, que você tem propaganda no cinema, que ao mesmo tempo que a propaganda fala sobre o quanto cuidado tem com seus funcionários, com a sua carne, com um monte de coisa, e agora ter esse absurdo, ouvir esse absurdo, uma pessoa que trabalha especificamente com projeção de negócios, com dados futuros, com vendas agora para colher lá no futuro, ou seja, ele coloca dinheiro agora para conseguir pegar mais dinheiro lá na frente, ou seja, ele é um investidor, um cara que sabe muito bem sobre as questões e trabalha muito bem sobre essa questão de projeção do futuro, falando que eu não estou vendo nenhuma projeção, não é assim. O que me deixa muito revoltado com essa história não são nem com os comentários, é com a falta de solidez do próprio argumento. Uma pessoa que dentro de uma propaganda incentiva sim muito os seus funcionários, fala da qualidade da carne, e qualidade da carne quer dizer qualidade de vida. Quando você alimenta alguém, você está alimentando a qualidade de vida dessa pessoa, você está dando um produto melhor para essa pessoa. Eu não estou discutindo aqui se é bom ou se é ruim, estou falando sobre o que é a experiência do comer, de você propor comida para alguma pessoa, colocar comida na mesa de uma pessoa. Fala sobre essa experiência das pessoas, a importância, né? Ele trabalha com empresas que ele sabe que ele vai investir aqui e vai recolher frutos lá na frente. Ele sabe o que é uma projeção de negócio. Ele sabe, ele trabalha especificamente com dados, números, índices, é baseado nisso que ele faz as especulações dele. São especulações do mercado, especulações financeiras. E ele está olhando simplesmente sobre o viés particular dele, porque sobre projeções, sobre vieses, sobre propostas que estão sendo colocadas, todos os virólogos, isso eu estou falando do mundo, a maioria desses virólogos que estão levando essas coisas a sério, os médicos estão sempre citando as mesmas coisas. É delicado, o nosso maior problema não é a mortalidade direta que esse vírus traz, ou seja, quantos vai matar efetivamente, porque muitos já falaram que, teoricamente, mata menos do que uma gripe. A questão é quanto deixa de impossibilitado devido a não termos vacina e não termos recursos para conseguir deixar vivos aqueles que vão estar no leito, porque lembrem-se, as pessoas que estão nos leitos recebendo oxigênio, elas passam ali 30 até 40 dias recebendo tratamento, e as outras, é só imaginar a taxa. Se passa 30, 40 dias para uma pessoa realmente obter uma melhora, né, para falar esta pessoa está curada, está possibilitada de realmente passar, ele já está se curando, né, perante a quantidade de casos que existem a cada dia, quer dizer, a cada hora. Quer dizer, uma pessoa 4 meses é uma pessoa que aqui daqui 10 minutos vai ser contaminada. Onde é que você aloca? É lógica, é logística. Ou, como a gente diria, dentro do mercado de negócios, está se produzindo mais produtos do que a demanda pode absorver. Isso quer dizer que não dá para absorver essa quantidade de pessoas que podem ser geradas. Então, temos que fazer uma política de contenção, é a política que está sendo feita. Eu ainda vejo algumas pessoas na rua sim, porque essas pessoas podem ser vetores transmissores, não necessariamente elas têm que estar doentes efetivamente, tossindo, vomitando, passando por todas as características, simplesmente elas podem ser incubadoras, né, desse vírus, e isso pode causar e vai causar e já está causando um efeito cascata que a gente viu na China, que a gente viu na Coreia, que são dois países que são exemplos de como cuidaram dessa história e entenderam o efeito cascata que isso gera. E aconteceu na Itália, infelizmente está começando a acontecer na Espanha na mesma escala, e vai acontecer no Brasil se a gente continuar com esse tipo de mentalidade. Eu lamento esse empresário em específico, uma pessoa que teoricamente entende o valor do humano,
tanto para o consumo do produto dele, assim quanto para que o negócio dele gire, ele trate isso simplesmente como gado. Eu espero que não aconteça alguma coisa. Eu acho bom deixar o recado que não interessa quanto dinheiro você tem ou como tem, uma hora a conta vai chegar e não vai chegar de um jeito lento, vai chegar de um jeito rápido, tá? Os hospitais, eles vão começar a ficar cheios de pessoas precisando, vão ter pessoas que poderiam se resolver alguma situação muito fácil e não vai poder sofrer atendimento. Não quero, infelizmente talvez a gente vá passar pelo horror que está passando na Itália, tá? Minha família é de lá, meu pai era de lá, não interessa também se é ou se não é, mas fico imaginando aquele horror, né? A gente viveu uma época que é uma época que eu acho que só na peste bubônica a gente teve de corpos empilhados na rua, e a gente não está falando de um jeito metafórico, a gente não está falando de um jeito para causar desastre, a gente está falando sobre os melhores dos cenários. Galera, por favor, entendam isso de uma vez por todas. E eu vou, inclusive, no próximo vídeo, eu precisava desabafar urgentemente, porque eu vi esses absurdos acontecendo. E eu não posso admitir que uma pessoa no calibre, e uma pessoa que é um empresário, que está investindo, que investe em pessoas, o negócio dele depende de pessoas. O negócio dele é para as pessoas, qualquer coisa, qualquer negócio que você faça são para as pessoas. Não é para você. Consiga ter a capacidade de falar que 7.000 pessoas não é nada, né? E falar que é esse o número absoluto, ou seja, a questão é 7.000 em relação a 50. Não! A relação é o quanto de incapacidade de atender qualquer tipo de doença. Por causa dessa virose, isso vai existir uma lei de oferta, de procura, onde vai ter mais oferta do que demanda. O que dá para demandar? Tantos leitos. Quanto dá de oferta? Cada vez mais. A cada 3 dias, 5 dias dobra. Então é essa a questão, é essa conta que não fecha. Tá? Então eu acho um absurdo, porque eu trabalho com indústrias, eu trabalho com muitas empresas, eu vi o posicionamento delas, eu vi o posicionamento de empresas incríveis, empresas que às vezes a gente critica profundamente, e essas empresas capitalistas investindo, entendendo a necessidade disso. E daí eu vejo isso acontecer, eu lamento profundamente. Essa conta vai chegar, infelizmente. Eu acho que a gente também não precisa ficar desesperado. Esse é o momento de ter o máximo de calma e respirar antes de agir, tá? Não agir por impulso, tá? Porque tudo que a gente agir por impulso, tudo que a gente fizer por impulso, ou vier falar por impulso, sem entender os dados, ler as coisas que existem na internet, entender quem são os caras que realmente podem te dar subsídio sobre isso, no setor agora da saúde, no setor da virologia, né? Essas são as pessoas que a gente tem que ouvir nesse momento, tem que entender nesse momento, tá? E pesquisar sempre, mais do que uma fonte, e não enviesar a fonte, tá? Não enviesar. Vou enviesar quer dizer o quê? Eu vi uma notícia que essa notícia me agradou, então é essa notícia que eu vou acreditar e vou publicar. Não, gente. Tá? Uma pesquisa séria, uma pesquisa onde realmente você quer coletar dados e informações relevantes, você tem que entender mais de uma área de pesquisa, mais de uma pessoa, mais de uma informação, ok? Eu falei sobre o Átila Yamarino. O Átila Yamarino, eu sempre falo nele porque ele é uma das poucas pessoas que fala, não sou eu que estou falando, são os números, está aqui o relatório, ele deixa os documentos lá, ele fala sobre coisas que tem, ele mostra os índices que não são índices que ele gera, tá? São índices que ele coleta e traz essa informação pra gente. E eu, de certa forma, agradeço muito a ele, principalmente por ele não trazer essa informação mastigada. Quando eu digo mastigada, é tentando dourar a pílula, tá? Ele traz a informação como ela realmente tem que ser. Parabéns, Átila, pelo seu trabalho. Admiro o seu trabalho já há uns 4, 5 anos, desde quando eu via você lá no Jovem Nerd. E parabéns, eu acho que você está fazendo um trabalho humano, tá? Falando muito sério sobre isso, fazendo um trabalho humano. Eu quero que vocês comecem a entender isso. Não interessa.
efetivamente o que você quer acreditar. O que interessa é que isto é um fato, é uma coisa que está acontecendo. Nós somos um país que talvez estejamos sendo privilegiados por estar podendo olhar os outros índices de outros países e entender quais são as melhores formas e maneiras de se fazer isso, tá? E está se fazendo, está se subindo mais leitos, está entendendo que isso é uma necessidade que vai vir lá para frente. Eu só lamento essa, muitas vezes, incapacidade, e daí é uma questão, nós brasileiros acabamos acostumando a tentar fazer as coisas em imediatismo, não entender que se os caras estão fazendo a quantidade de leito que estão fazendo, é porque o negócio vai ser grave e esses leitos não vão atender a demanda. É complicado, é difícil. Então esse é o recado que eu quero deixar. Vocês estão falando sobre o futuro de vocês, o futuro da família e, de certa forma, o futuro da nação. Então, obrigado mais uma vez por ouvirem e espero que o recado tenha sido dado aqui. Lembrem-se, as ações que estamos fazendo é para já prevenir uma coisa que vai acontecer, tá bom? Mas fiquem tranquilos, as coisas estão andando, estão sendo cuidadas, a gente precisa cuidar mais e o máximo possível, tá bom? Um abraço para todos vocês. Espero que vocês coletem informações de mais meios relevantes. Tomem cuidado com as informações que são colocadas. E esse enviesamento tem que ser muito delicado. Não temos que ter enviesamento nesse momento. Achar ou não achar as coisas. As coisas são. A gente tem que entender que talvez seja isso que tem que ser trabalhado. Justamente essa tolerância com o outro, esse respeito com o outro. Pensa desse jeito. Pensa que, na verdade, isso é uma forma de você começar a pensar no outro. É a outra pessoa que importa. O ser humano é a pessoa mais importante. Você viver com essas pessoas, entender a coletividade, que na internet parece que já aconteceu, a coletividade, o compartilhamento de informação, até na maneira como você consome. Hoje você vê o que as outras pessoas estão dizendo sobre esse produto que você vai comprar. Então vamos começar a ser mais responsável, tá? Precisamos sim, estamos ajudando os outros, ajudando a nós mesmos, ajudando a raça humana como um todo. Esse é o momento. Esse é o momento de provar que os seres humanos eles são mais do que simplesmente um ser que ocupou a Terra e vai destruir tudo que tem. Vamos respeitar a vida, vamos respeitar as pessoas e vamos entender quem realmente está se matando, trabalhando e se dedicando para isso. Perfeito? Era esse o recado que eu queria deixar e até o próximo vídeo.